Bom dia, querido ouvinte e internauta da Rádio Conexão Esperança. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida no dia de hoje. Continuando o plano de leitura diário, estamos lendo hoje o capítulo 5 de Levíticos. E eu gostaria de ler o versículo 4 que diz o seguinte: Se alguém, sem pensar no que está dizendo, jurar que vai fazer alguma coisa, seja boa ou má, um desses juramentos que se faz sem pensar, então será culpado logo que compreender o que fez. Enquanto o capítulo 12 e o capítulo 3 apresenta uma pessoa oferecendo um sacrifício como um adorador, o capítulo 4 e o capítulo 5 apresenta essa mesma pessoa oferecendo um sacrifício para perdão dos seus pecados. Uma vez tendo sido golpeado pela sua consciência de um erro que cometeu. Esse pecador ele reconhecia a sua necessidade de reaproximação para com a pessoa de Deus. O capítulo 5 narra 4 procedimentos que caracterizaria uma pessoa como um infrator ou um pecador diante da lei de Deus. O primeiro procedimento era a pessoa se negar a testemunhar um fato que ela viu, que ela presenciou. O segundo procedimento é, uma vez tendo tocado em algo imundo, essa pessoa ela se tornava imunda também. O terceiro procedimento tinha a ver também com a purificação. Ao pecador tocar uma pessoa que tocou em algo imundo. Isso tinha a ver com as leis cerimoniais da época. E o quarto procedimento que caracterizava uma pessoa como um infrator ou um pecador da lei era jurar falsamente. Ou jurar que iria cumprir alguma coisa e, sem pensar, ela não calculou os efeitos, as consequências, ela não poderia cumprir. Então, para esses pecados havia um perdão. Eu gostaria de destacar a última parte que fala assim: então será culpado logo que compreender o que fez. Vivemos num mundo hoje em que as pessoas julgam que o certo e errado está de acordo com o que a consciência dela a orientar a respeito daquilo que é bem ou mal. Mas a palavra de Deus nos orienta de uma forma direta aquilo que é correto aos olhos de Deus e aquilo que não é correto. E a Bíblia ela deve ser o nosso guia, algo que vai nos orientar em direção à vontade de Deus. Para todo pecado havia o perdão, uma vez que o pecador ele reconhecia a sua necessidade de Deus. Então, a pessoa ela oferecia uma ovelha inocente, e sobre aquela ovelha ela confessava a sua culpa, e o pecado daquele pecador arrependido era transferido para a ovelha. Uma representação clara do que Jesus ele faria 1400 anos depois que essa lei foi dada a Moisés no Sinai. Queridos, eu gostaria de deixar um último versículo que está lá no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Que ao orarmos hoje ao Senhor, agradeçamos a Ele, porque através de Jesus Cristo, ao confessarmos os nossos pecados, podemos obter o perdão e a purificação para toda a nossa iniquidade. Ore comigo. Senhor Jesus, estamos aqui diante da Tua face reconhecendo a nossa pecaminosidade, o quanto a nossa omissão, o nosso falar, o nosso tocar
tem ofendido o nosso próximo e também ofendido a tua santidade. Por favor, Senhor, nos purifica de nossos pecados. Queremos dizer que aceitamos o sacrifício de Cristo Jesus como purificação dos nossos erros, como expiação dos nossos pecados. Que a tua graça nos acompanhe no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém.